A gente viu há pouco, numa reportagem, que Putin e Xi Jinping, então o presidente chinês e o presidente russo, conversaram no mesmo dia aí que Donald Trump tomou posse. Eles quiseram demonstrar aí para o mundo ou reafirmar os laços de amizade e de união entre os dois países. Então, para falarmos sobre essa diplomacia mundial e a nova diplomacia dos Estados Unidos, eu converso agora com a Bárbara Scherer Lopes, doutora em Ciências Políticas e mestre em Relações Internacionais. Boa tarde, Bárbara, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui ao Radar. Boa tarde, Érico. Um prazer estar aqui para falar de um tema extremamente importante que impacta a todos nós. Ô, Bárbara, a gente viu que o próprio Putin e o Xi Jinping, eles foram até cordiais, parabenizando o Trump, né, pela posse. Mas depois, durante a posse, em discursos, ontem à noite, né, aqui, já fim da noite aqui no Brasil, o Trump, por exemplo, fez um pequeno ataque, né, à China. Falou assim, a China controla ali o canal do Panamá, isso não vai mais acontecer. Disse também que se ele fosse presidente da República, não haveria guerra na Ucrânia. Como é que vai ficar essa relação, hein, de Donald Trump com China e Rússia? Olha, nós estamos vendo a história sendo feita. Mais uma vez, Donald Trump volta à Casa Branca. Diferentemente da primeira passagem, ele está mais fortalecido. Ele tem o apoio doméstico do Senado, o que equivale à Câmara dos Deputados. Ele tem maioria na Suprema Corte e ele tem a experiência acumulada. Antes mesmo de assumir, ele já deu seus recados sobre o Panamá. Ele estava falando diretamente com a China mediante canal do Panamá. Ele deu seus recados ameaçando o Canadá. Muitos dizem que é para influenciar as eleições gerais e fortalecer o Partido Conservador. E também é um recado para a própria América Latina. Lembrando que a China assumiu esse papel de grande parceiro comercial de vários países latino-americanos. Então, hoje, a gente não sabe, como disse o interlocutor antes de mim, Vinícius, a gente não sabe o que é ameaça e o que é política externa. O que nós sabemos? Ele está utilizando a geopolítica para fins econômicos, já que ele tem um plano muito difícil de baixar impostos para os americanos, aumentar tarifas comerciais, deportar imigrantes em massa, e isso afeta a economia diretamente. E é muito difícil que isso aconteça. Então, antes de qualquer medida econômica, o discurso geopolítico, para ver se há uma movimentação no xadrez internacional. A relação entre Rússia e China ainda não sabemos como será. Na posse, para finalizar, na posse geralmente há muita cordialidade, o presidente Lula também emitiu bons votos de boa gestão, então há sempre muita cordialidade. Vamos ver nos próximos dias. O Trump usou aquela máxima, aquela regra do bate-a-sopra, né? Primeiro ele assoprou, na verdade, aceitou ali os cumprimentos e depois já saiu disparando algumas críticas, né? E, Bárbara, como que você viu esse discurso ideológico bastante forte do Trump, né? Por exemplo, dando perdão aí aos invasores do Capitólio em 6 de janeiro, né, que ele, inclusive o Trump, foi investigado por incentivar essa invasão, também, como você disse, essa política anti-imigração, também tentando acabar com a diversidade de gênero. Como que você enxerga isso? Quais são os reflexos desse discurso ideologicamente muito forte? Olha, Donald Trump, ele segue a sua linha desde 2015, quando ele estava em campanha antes de assumir a Casa Branca pela primeira vez. É um discurso extremamente conservador nos costumes, pautas anti-minoria. Então, um dos primeiros decretos foi justamente, em processos seletivos do governo federal, evitar políticas afirmativas, quando você tinha ali políticas etnias raças negras, etnias de diversas minorias. Então, você tem nos Estados Unidos hoje uma liderança que, como nós já sabemos desde 2017, é uma pessoa que é anti-minorias, que se diz portador da modernidade. Ele é o portador do futuro, da prosperidade, da liberdade. Ele diz que não vai haver mais censura por parte do Estado, mas, ao mesmo tempo, ele está aparelhando o governo com diversos membros que, de acordo com ele, devem seguir uma política, uma visão de mundo que o governo tem. Então, nós vemos com muita preocupação, assim como ocorreu em 2017, um governo extremamente conservador, que está mais radicalizado. Vamos lembrar que Donald Trump ele não pode
pela Constituição, ter um terceiro mandato. Então, esse é o segundo mandato, ele não tem nada a perder com o discurso radicalizado, já que ele tem muito apoio dentro dos outros poderes, legislativo e uma maioria na Suprema Corte. É muito preocupante e ele acaba, como líder dos Estados Unidos, influenciando outros países, como o próprio Milei, o Javier Milei, o presidente da Argentina. Hoje ele é a grande liderança à direita, à extrema-direita aqui na América Latina, América do Sul. Não é mais o governo Bolsonaro, que era em 2018, agora o foco do Donald Trump é justamente o governo argentino para fortalecer essa rede conservadora. É muito preocupante e nós precisamos trabalhar muito, ficarmos muito atentos para debater essas questões, porque o foco do governo Donald Trump vai ser justamente atacar diversas liberdades e garantias e direitos de diversas populações, diversas comunidades. Bárbara, aí eu vou mudar um pouquinho de assunto para a gente falar um pouquinho dos convidados e da equipe de governo de Trump. A gente viu que os principais nomes das Big Techs estavam presentes lá, né? Como Elon Musk, que vai fazer parte do governo do Trump, e também Mark Zuckerberg. E a gente também percebe que 11 ministros, vamos dizer assim, 11 da equipe, né? 11 pessoas da equipe do gabinete de Trump são bilionários e que, se somadas as fortunas dessas 11 pessoas, ultrapassam o PIB de 154 países, como Iraque e Venezuela, por exemplo. O que o Trump quer mostrar para o mundo com esses convidados e com esse gabinete que ele montou? Ele está mostrando que o PIB americano está ao lado dele. A gente não sabe se Google, Apple, TikTok, que estava lá, Amazon, enfim, nós temos, eu cito aqui as empresas para ficar muito mais claro, mas a gente não sabe se esses bilionários estavam lá para apoiar o Donald Trump ou para simplesmente se aproximar, porque o presidente foi eleito, está feito. Você precisa ter diálogo direto com o governo, você vai à posse, você não pode recusar uma coisa assim. Então, o PIB americano, as principais empresas de tecnologia, especialmente dos Estados Unidos, estavam lá e nós estamos muito preocupados porque, para agradar o presidente norte-americano, diversas empresas, como a própria Meta, desmontaram políticas afirmativas em processos seletivos, em desenvolvimento de carreira, e isso é preocupante, porque em um país desigual, você precisa de políticas afirmativas. Em processos seletivos variados, você precisa de políticas afirmativas, especialmente em grandes empresas que dão um exemplo para o mercado. E o que nós sabemos hoje, nesse exato momento, é que o PIB americano, as empresas de tecnologia estão ao lado de Donald Trump. A gente não sabe o quanto dessa aproximação quer dizer que estarão junto e em concordância com políticas que visem a liberdade de expressão ilimitada, porque precisamos de regulação no setor da internet e o Donald Trump, com o seu discurso anti-regulação em meios de comunicação alternativos, outsiders, que não seja mídia tradicional, imprensa tradicional, ele está mandando um recado que ele está acima do que nós consideramos aceitável. De acordo com ele, ele é o portador da revolução do bom senso, ou do senso comum, enfim. Ele é o portador da verdadeira liberdade, da verdadeira prosperidade, um discurso que se coloca acima, um discurso messiânico, religioso. Então, isso é extremamente preocupante e as redes sociais têm responsabilidade, mas agora com Donald Trump no poder, fica difícil a gente ver algum tipo de movimento para barrar esse discurso. E, Bárbara, a gente viu que o Donald Trump já assinou decretos retirando, por exemplo, os Estados Unidos da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e também saindo aí ou deixando o Acordo de Paris, né? São decretos aí duros e na contramão do mundo? Com certeza. O Donald Trump, desde 2017, ele é alguém que diz que os Estados Unidos precisa estar no centro da política internacional, que os Estados Unidos não precisam dessas instituições multilaterais, os Estados Unidos não precisam da ONU, da OMC, da OMS, enfim. Então, os Estados Unidos Donald Trump diz que os Estados Unidos precisa liderar a política internacional. E ao fazer ameaças contra, por exemplo, a Groenlândia, ele está atacando o próprio membro da OTAN, já que a Groenlândia ela é parte da Dinamarca, e a Dinamarca faz parte da OTAN. Então, ele está enfraquecendo uma organização multilateral, em vez de
de fortalecê-la. Quando ele critica o Panamá, quando ele critica o Canadá, ele está criticando um sistema multipolar, um sistema em que você precisa de equilíbrio. Donald Trump está se colocando numa posição de isolacionismo, ou seja, os Estados Unidos ficarão em um lado e o mundo em outro, e Donald Trump quer que os Estados Unidos esteja acima, numa posição superior à dos outros países. Sair do Acordo de Paris, e ele tem um discurso sobre a perfuração em locais para obter petróleo, perfure, baby, perfure. Então, é uma política anticlimática, é uma política que visa responder a interesses econômicos, e a China, ela sorri quando Donald Trump fala isso, porque a China está liderando a transição energética. Então, Donald Trump, ele, pela geopolítica, está tentando atingir interesses econômicos, e nós não sabemos qual vai ser o próximo passo. O que nós sabemos é que esse discurso para colocar os Estados Unidos no centro da política internacional, liderado pelo próprio Donald Trump, é um sinal de que ele vai tentar colocar um ponto final nesse equilíbrio entre as nações. Bárbara Scherer Lopes, doutora em Ciências Políticas e mestre em Relações Internacionais, muito obrigado pela sua participação aqui no Radar. Uma ótima tarde para você.